Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo a Tito. Mas, quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Realmente uma leitura inspiradora. Com muita clareza, Paulo fala sobre a graça e os seus efeitos. Receber a salvação em Jesus produz um impacto profundo em nossa natureza atual, pois a salvação não é um ingresso para entrar num parque no futuro, mas uma porta que Jesus abriu hoje para que pudéssemos iniciar agora uma grande jornada. É verdade que não tínhamos como abrir a porta e nem trilhar o caminho, mas Ele nos chamou, nos escolheu, nos elegeu.
não merecíamos e não merecemos. Na verdade, nunca mereceremos este favor. É por isso que se chama graça. A manifestação de um favor a nosso respeito que não merecemos. Jesus nos deu o título que era somente dele, de filho, para que pudéssemos sentar à mesa do Pai. E conhecer a graça é conhecer o profundo e incrível amor manifestado em Jesus. Sendo nós maus e inimigos de Deus, fomos reconciliados por um sacrifício voluntário do próprio Deus. Paulo afirma categoricamente: nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como um Deus pode nos amar tanto assim? Como alguém pode fazer isso em nosso favor? Ele manifestou o maior e mais profundo amor para conosco, para você. É sobre isso que Paulo está falando quando diz: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. A graça de Deus foi revelada e nos traz salvação. Não sei se você já se sentiu amado, mas certamente nunca foi tão amado com um amor assim. Ele nos amou. Hoje, as coisas parecem muito complicadas e difíceis, mas tudo se acalma diante da verdade manifestada na graça. Pois Jesus nos salvou agora para um dia retornar com seu glorioso reino. Mas Paulo afirma que, enquanto esperamos, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e de prazeres pecaminosos. Ele diz: neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sim, irmãos, eu amo o Evangelho. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Aqueles que são alcançados pela graça, os quais a salvação de Cristo os alcançou, os purificando e os fazendo seu povo, agora viverão inteiramente para as boas obras. Sim, a graça que nos salva também nos instrui. Sim, a graça que nos salva também nos aperfeiçoa. Não somos transformados por um conjunto de regras e doutrinas. Somos transformados pela instrução que a graça produz em nós. É a metodologia de Deus, é a graça. Nós só pecamos quando nos esquecemos de alguma forma da graça. Quando lembramos dela, somos inclinados por ela a nos entregar inteiramente às boas obras. É por isso que Paulo vai falar do proceder dos homens mais velhos e mais jovens, das mulheres mais idosas, das mulheres jovens e dos trabalhadores. Um homem que foi alcançado pela graça exercita o autocontrole e vive de forma íntegra. Uma mulher que foi alcançada pela graça é exemplo de submissão a Deus, sendo submissa ao seu marido. Um trabalhador que foi alcançado pela graça é exemplo de obediência a Deus, sendo obediente a seus patrões. Você entende? A graça nos conforma ao padrão de vida do reino. Por isso Paulo diz a Tito: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. A graça já alcançou você de verdade? Você está sendo
instruído por ela a viver de forma íntegra e a demonstrar os impactos e a seriedade de sua instrução. Sim, tudo é sobre a graça e sobre o quanto a entendemos. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.